Então, mais um dia nós vamos começar a nossa aula. Eu sei que várias pessoas estão fazendo direitinho, foram vitoriosos 3 dias com jejum de líquidos, e vocês perceberam que é uma coisa razoavelmente tranquila, né? Dá para superar bem, não é aquela, como dizem, bicho de 7 cabeças, né? Faz muito bem para o nosso corpo, e às vezes nós colocamos alguns gigantes diante de nós, né? São gigantes, achar que não é possível nós ficarmos um dia em jejum, sabendo que nossos patriarcas jejuavam tantos dias, né? E hoje nós achamos impossível nos abster de um dia ou 2 de alimentação, e que isso é benéfico para o nosso corpo, não só para o nosso espírito, para a nossa mente, mas também para o nosso corpo, tá bom? Então, para iniciarmos, nós vamos orar. Eu vou pedir a direcionamento de Deus durante essa reunião e vamos ler uma reflexão bíblica pequena sobre a saúde que Deus nos orienta, e depois nós vamos correr passo a passo dessa orientação para vocês compreenderem. Todos já receberam o texto do Word no celular. Se quiser acompanhar, se não pode olhar aqui na tela, depois acompanha. Eu coloquei no grupo. Tá bom? Então, vocês vão ver que dá para entender direitinho todos os passos. Oremos, então. Querido Deus e Pai amoroso, graças te dou, Senhor, porque o Senhor está presente conosco. Nós ouvimos esse hino maravilhoso sobre a presença do Espírito Santo em nós e aqui conosco. Então, nesse momento, Senhor, eu peço porção dobrada do seu Espírito sobre cada um de nós, cada um que está presente nessa sala, e as pessoas também que vão ouvir essas mensagens em outros momentos, que elas possam compreender a forma simples que o Senhor nos orienta de cuidar do nosso corpo. Eu peço, Pai, poder, porque sabemos que as suas orientações são simples, mas não são fáceis, porque eu preciso renunciar ao meu eu para Cristo viver em mim. E aí eu vou ter equilíbrio e uma saúde pautada nesses pilares, tendo saúde física, mental e espiritual. Sabemos que podemos chegar nesse patamar, não pelo nosso mérito, mas em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, amém. Vamos começar um novo dia fazendo uma leitura que é do ano bíblico. Quem acompanha no bíblico com o livro de Espírito de Profecia, caiu exatamente no dia de hoje sobre Ezequiel. Vamos ver o que fala sobre Ezequiel no Ezequiel 2 Reis 20. Vamos procurar 2 Reis no capítulo 20. Aqui, Ezequiel, ele faz reformas muito importantes. Deus diz aqui que ele foi um homem segundo o coração de Deus também, foi um homem que se dedicou a vida toda buscando dirigir o povo para a obediência, reverência e adoração ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Então, ao seu Deus Criador. E ele estava aqui em um momento muito melindroso. O reino dele estava ameaçado de ser invadido. Ele confiava na proteção de Deus, mas não é um momento simples para a história quando um grande exército ameaçava um país pequeno como o dele. Ele sabia que ele não tinha força militar para resistir a esse combate. Ele não tinha. E ele está clamando a Deus, e por outro momento, sabe o que acontece? Ele adoece. Ele adoece, e o profeta Isaías vai até a casa dele, você pode encontrar Isaías nessa história também.
encontra ele ali deitado e diz o que para ele? Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Organiza, porque os seus dias chegou ao fim. E quando o profeta sai aqui, quando ele ouve a mensagem, vamos ler só o verso direto. Quando ele ouve a mensagem, ele vira para a parede, ora a Deus chorando, 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 e ele fala, Senhor, eu tenho muito o que fazer ainda nesse reino. Eu não quero morrer, Senhor. E aí, o que acontece? O profeta ainda está no pátio. Ele volta para o quarto e diz para Jeremias, para Ezequiel, Isaías diz, no verso 5. Então, 20, verso 5, eu contextualizei a história, porque poderia existir alguém aqui que está nos ouvindo que não conhecesse muito bem a história. Então, aí ele diz o seguinte, volte e diz a Ezequias, chefe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu acrescentarei a teus dias 15 anos, e te livrarei das mãos do rei da Síria, te livrarei. Olha que maravilhoso. Deus responde de imediato. Esses gigantes que estão à sua frente, Ezequiel, serão todos retirados. Você vai curar, ficar sarado. Mas olha o detalhe abaixo, e é onde eu quero chegar com vocês para nossas orientações. No verso 7, sabe o que ele diz? Tomai pastas de figo, e as tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Gente, o que curou ele? Foi Deus ou foi a pasta de figo? Foi Deus? Sim ou não? Foi Deus? Foi Deus, não é a pasta de figo. Se eu falo para vocês, o que vai te curar não são os vegetais. Ah, então eu não preciso comer os vegetais. Não é o suco que te cura, é Deus. Ah, então eu não preciso beber suco. Entenderam a relação? Por que esse Deus que foi capaz de voltar, mudar o sentido da rotação da Terra para provar a Ezequiel, ao rei Ezequias, que ele ia ficar curado? Se você continuar lendo, você vai ver que no verso 11 diz que Deus fez voltar a sombra 10 graus. Então, quer dizer que a Terra, por 15 minutos, girou ao contrário. O Deus, que nós sabemos que o nosso Deus tem esse poder, por que eu pedi para Ezequias passar a pasta de figo? Pense, exercer confiança em Deus é o 8º remédio. Nós podemos pensar nos remédios naturais de Deus como um remédio em 8 doses, entendeu? 8 doses. Precisamos de beber todas para poder ter uma recuperação completa. Entendeu? Então, você imaginou se Ezequias fala assim, o senhor é tão poderoso, pasta de figo não tem poder curativo, nem terapêutico, pasta de figo não é anti-inflamatório, não é cicatrizante. Se ele entendesse de medicina e de ciência, fala, pasta de figo não tem comprovação científica que cura a ferida. Então, eu não vou usar a pasta de figo.
Por que Deus pediu a pasta de figo? Não sei. Que propriedades tem a pasta de figo? Não importante. O importante foi que ele obedeceu. Ele não questionou as orientações de Deus. Deus disse, eu te curo, mas passa de figo nas feridas. Por quê? Porque ele tinha que fazer a parte dele. As promessas de Deus são sempre condicionais. Nós precisamos fazer a nossa parte. E se hoje você entende que Deus colocou você aqui, não existe coincidência. Deus pediu a Inês, essa pessoa falha, sem muitos problemas, recursos técnicos, né? Que tem como auxiliar um filho de 13 anos, por isso que a gente tem bastante, por mais que ele se empenhe, né? Eu vou postar a foto do Arthur com seu prato de salada, para vocês verem, mas nós fazemos uma coisa do nosso lar muito caseira, né? Para mostrar um pouco daquilo que nós vivemos. Não temos todo esse aparato tecnológico, esses recursos. Se Deus mandou e te colocou, tocou no seu coração para estar ouvindo essas coisas, será que não é importante para você e não é isso que Deus colocou para resolver o problema que você está sentindo? Vamos pensar e seguir para as orientações. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Ó, pensando aqui. Aqui eu chamo de estilo de vida corretivo. Por quê? Lembra quando nós falamos que a gente deve oferecer condições no detox de pratos limpos? Que o nosso corpo, ele tem um mecanismo natural de desintoxicação. E ele precisa de todos os nutrientes para estar equilibrado. E, então, nós temos um funcionamento adequado do nosso corpo para restaurar essa homeostase. Mas, se nós não temos esses elementos, o corpo vai padecer e desenvolver enfermidades. Então, para isso, nós precisamos, eu chamei de estilo de vida corretivo, ou estilo de vida detox. Corretivo porque corrige. A partir do poder de Deus, vai corrigir o nosso corpo. Entendeu? Então, que não é... Você poderia até chamar estilo de vida detox, mas essa palavra detox está muito contaminada, né? Na mídia hoje. Então, eu preferi estilo de vida corretivo. Mas nós precisamos viver constantemente, não é uma pílula, não é o conceito de remédio homeopático que você toma algumas doses e resolve, porque, na verdade, você sabe que não resolve e você continua com a sua doença, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está a leitura desses passos. Reflexão. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Olha que lindo! Aqui está o passo da alimentação. Eu falei para vocês o passo do jejum, aquele texto que alguns dias de abstinência de alimento, né, em curto período, seguido de uma alimentação simples e moderadamente tomada, é a cura para muitos males. E agora esse outro texto que resolve o nosso problema todo. Aqui está as orientações do regime dietético escolhido pelo nosso Criador. E eles, preparados de maneira simples e natural, são saudáveis e nutritivos, proporcionam força e resistência e vigor intelectual. Então, como eu organizei essa orientação, gente, não é uma lei. Você pode adaptar aos ingredientes e à sua rotina de vida. Eu estou mostrando o que seria o melhor, mas muitos não podem viver esse melhor no momento, mas podem viver o bom, adequando um pouquinho, né? Então, não desanimem.
Se você não dá para cumprir esses horários, escolha um horário rígido de refeição para todo dia você comer na mesma refeição. Escolha os melhores ingredientes de alimento que você tem, tá bom? E não desista. Primeira dose, isso que vocês já estão fazendo desde segunda-feira, né? Que é, ao acordar, primeira dose está aqui, procedimento do dia, a hidroterapia interna, o tomar água com limão, toda a quantia de água. E a instrução sobre os sucos, que nunca junto com as refeições, 30 minutos antes, até 30 minutos antes, ou 1 hora depois. Aqui estão as orientações, né? Dos sucos que vocês já estão usando na primeira dose, que seria, então, a água por dentro e por fora, a hidroterapia interna, e sugestões de hidroterapia externa, que está no outro texto. Segunda dose, é isso que nós vamos nos ater. Alimentação saudável da dieta corretiva. Nós damos a orientação que o melhor que Deus pode existir é que nós tenhamos 2 refeições. 2 é melhor que 3. Eu vou passar para vocês um vídeo do Prêmio Nobel de Medicina em 2016 ou 2017, um chinês, acho que é japonesinho, que ganhou um Prêmio Nobel de Medicina porque provou o conceito da autofagia, que é o processo de limpeza das células do nosso corpo. E ele mostra que 2 refeições é melhor que qualquer outra quantidade. E aquela heresia absurda que por anos permeou o conceito nutricional, que dizia que deveria comer 6 vezes por dia, 4 a 6 vezes por dia, está totalmente ultrapassado. Só um nutricionista que não estuda que está dizendo isso. Porque agora o conceito é jejum intermitente. Eu tenho palestras sobre isso. Jejum intermitente começa com Deus, gente. Ellen White já ensinava essa modo de comer assim, você vive um jejum intermitente. Eu vou contar uma experiência minha que eu estou vivendo, estou aqui na casa de uma amiga minha, no ministério, em Sairé, e o horário de refeição deles tem 3 horários, e no último horário, às 5 da tarde, às 17 horas, é uma coisa muito levinha para aqueles que ainda não conseguiram. Aqui não estão doentes, são alunos jovens, né? Mas a primeira refeição é às 7, a segunda refeição às 12h30. Eu estou acostumada a comer 9 horas da manhã e às 15 horas, isso por anos. E não como mais nada em relação a isso, talvez alguns sucos no decorrer do dia. Eu senti uma mudança completa no meu corpo. Eu já tenho um envelhecimento, né, de muito trabalho, mas eu estou com 55 anos. E eu tenho peso e vitalidade de quando eu tinha 30. Eu sou mãe de 3 filhos, eu já sou vó, o meu filho tem 35 anos, minha filha 31, e o Arthur agora tem 13. Eu tive uma gravidez aos 40 anos. Eu tenho as mesmas medidas de quando eu tinha 15 anos de idade. E eu tenho 55, 40 anos. Então, isso eu conquistei depois dos 45. Aos 45 anos, com um filho de 5 aninhos, eu achava que nunca mais voltaria o meu corpo, porque eu tinha tido uma gravidez aos 40. E eu não tinha mais estrutura para restaurar o meu corpo quando eu tive uma gravidez aos 20 anos. Mas a medicina estava enganada, a estética estava enganada, os educadores físicos estavam enganados. Eu não fiz preparação física, eu não fiz uma dieta rígida, eu usei esse estilo de vida que eu estou ensinando para vocês e vivi meu dia a dia normal, com pouco exercício físico, com uma vida intelectual, e Deus restaurou completamente o meu corpo e a minha vitalidade. E eu estou mostrando isso para vocês, estou muito feliz, tá? Então, qual é a orientação que eu daria? Que comesse, passou demais,
9 horas da manhã, a primeira refeição, né? Aqui. Reflexão. É desígnio divino que toda parte, homens e mulheres, sejam animados a desenvolver seus talentos pelo preparo de alimentos saudáveis, dos produtos em estado natural, oriundos da sua região do país. Se recorrerem a Deus, exercendo perícia e habilidade sob a guia do Espírito Santo, aprenderão a transformar em alimentos saudáveis os produtos em estado natural. Se você orar e o Espírito Santo falar que essas orientações que eu estou dando não é para você, não siga. Não sigam a Inês, sigam o Espírito Santo. Entendeu? Leiam os livros de Espírito de Profecia, leiam os livros de saúde que Deus nos orientou. E se você achar que esse método que eu organizei, não sozinha, aproveitando os conhecimentos que eu tive com o professor Peter Carstens, que Deus colocou no meu caminho para me ensinar. Eu consegui uma experiência, eu herdei um legado, aquela apostila guia, quem leu, quem quiser ler ainda, é a história e as orientações, né? A história de como que eu comecei nesse trabalho junto com o Peter Carstens, porque Deus colocou ele no meu caminho, ele já tem 82 anos, e eu entendo que Deus me deu um legado, a herança que eu recebi do pai Peter é esses conhecimentos que ele acumulou ao longo de mais de 30 anos. Eu recebi pronto. Deus foi maravilhoso, tá bom? Então, é resultado de anos de experiência, de estudo, isso que o Peter trouxe para mim. Todo baseado em que Deus orientou. Não é uma regra, é uma orientação. As leis de saúde são os 8 remédios naturais. Esse é um método de seguir, que funciona e tem dado resultados maravilhosos para muitas pessoas, com reversão de doenças crônicas sérias, como endometriose, fibromialgia, problemas de tireoide, problemas cardíacos sérios, e várias doenças crônicas, várias doenças, câncer. E, então, é maravilhoso. Depois eu vou passar o link do site do Peter Carstens também, você pode procurar, tá? Depois, para a gente postar, o link do Instituto nos Estados Unidos, e até quem tem condições, quiser indicar para amigos, se quiser ir lá, eu estava tentando lembrar, Deus, o Espírito Santo me lembrou, o caso mais sério que eu vi é uma recuperação, e o rapaz atende como voluntário na cozinha do Instituto lá nos Estados Unidos. Ele teve liberdade da esclerose múltipla, que é tido totalmente sem retorno, sem cura pela medicina. E esse rapaz está completamente bom. Um exemplo vivo do poder curativo de Deus. E serve a Deus e ajuda as pessoas na cozinha do Instituto. Então, isso é uma bênção, né? Como que é a orientação? Você vai preparar um prato às 9 horas da manhã. De manhã você já tomou o seu limão. Quem acorda bem cedo pode tomar um suco verde 7 horas da manhã, né? Mas você vai montar um prato de vegetais, legumes, e vai ter verduras e legumes, carboidratos germinados. Está tudo aqui no quadro. E aqui tem algumas sugestões. Você vai pôr 1 ou 2 de cada. E o prato vai estar composto. Você pode ir adaptando esses nutrientes, esses alimentos que têm bons nutrientes. Você vai adaptando o seu paladar. Começa devagar. Não precisa pôr uma variedade muito grande no começo, tá bom? Mas depois precisa ter um prato bem completo. Clemência Carsten, quem já assistiu, viu direitinho o prato completo, né? Tem lá no vídeo, Dieta Corretiva na Prática, ela dá com detalhes, uma produção muito boa no estúdio, né? De bonitinho como você vai organizar o seu prato. Inclusive, ela é equatoriana, tentando falar um português, então aqueles que são do Paraguai, que entendem, né?
perfeitamente o que ela está falando, porque ela falou assim um portunhol, né? E ela pensa que sabe português, eu falo para ela, mas ela está tentando, mas ainda está difícil dela falar. Aqui está, então, a primeira orientação. Aí, algumas observações. Vegetais. Quanto mais escuro for o verde, mais clorofila tem, melhor para o processo de desintoxicação. Os carboidratos fornecem energia para o nosso corpo. O carboidrato é a bateria de Deus, né? Então, 50% da nossa alimentação, isso é nutricionalmente, é a instrução nutricional determinada pela Organização das Nações Unidas. O carboidrato é o combustível por excelência. Uma dieta que fala com carboidrato não é uma dieta orientada por Deus. Mas o problema, que a Socorro falou ontem, né? O problema é que o homem estragou o carboidrato de Deus, refinando, processando, colocando os produtos químicos. O carboidrato de Deus são os alimentos naturais, integrais, eles vão ser integrais, porque eles são naturais, né? Então, os cereais são integrais. E as frutas já são, não tem como desintegrar a fruta, né? Só fazendo, tirando toda a fibra dela. Mas os cereais devem ser cereais integrais. Inclua raízes, gente. Os tubérculos são a melhor fonte de carboidrato. Tubérculos e raízes, né? Tem uma variedade enorme, dependendo do país. Então, é muito bom. Germinados. Procure informações, a internet está abarrotada, aprenda a fazer seus germinados, tá bom? Gordura. Nós precisamos de gordura boa. 10% da alimentação tem que conter gordura. Mas qual é a gordura boa? As oleaginosas e as castanhas, né? Então, você pode usar abacate, castanha do Brasil, né? Amêndoa, e tem uma quantidade grande, né? Dependendo do país. Nozes e sementes. Você pode, do abacate é 1/4, né? As amêndoas e as castanhas, até 3, se não for muito grande. Senão vai exceder. 1 colher de semente de girassol é muito bom para você fazer os seus molhos para salada. A semente de girassol, ela dá consistência no molho, fica parecendo um creme, né? Então, você pode acrescentar no molho. E todo dia, isso é muito importante, 1 colher de gergelim e 1 colher de linhaça triturado, moído no liquidificador. Não compre moído pronto, porque está oxidada. E guarde no congelador. Faça o tempero de sua preferência, use e abuse da cebola e do alho, porque é muito bom. Essa é a primeira refeição. No meio do dia, ao meio-dia, você toma seu suco verde, pode tomar de manhãzinha, ao meio-dia, e depois às 5 horas da tarde. Você pode acrescentar até 3 sucos verdes na sua alimentação e pode beber até 1 litro de suco verde. Isso não tem contraindicação nenhuma. Excesso de nutriente não faz mal, né? O corpo nosso está muito problemático, então vamos ter muito para ter excesso. E aí, você vai chegar na segunda refeição às 15 horas. Qual é a orientação? Para quem está querendo reverter uma doença crônica, se você está com depressão séria, obesidade, muita obesidade, com alguma doença crônica, inclusive câncer e outras doenças inflamatórias sérias, o que você faz? Procure, por 1 mês, 2 a 3 meses, excluir todos os outros alimentos, ficar só nessa primeira refeição. Tenha 2 vezes, repete novamente a salada, tenta 10 dias, e você vai ver como você se sente. Sem incluir os cozidos e sem incluir frutas, a não ser a maçã. Lembra que a Socorro falou? Maçã, laranja mais ácida, limão, abacate, mas exclua as frutas doces para fazer o tratamento
com os vegetais. Isso se você está com uma doença crônica instalada, esse é o melhor procedimento. 1 litro de suco, 2 refeições de salada, pode terminar a refeição com uma maçã. A Clemência fala isso, né? Use o abacate, as amêndoas, mas não use frutas doces nem cozido, como um tratamento. Aí é um tratamento, não é uma dieta permanente. Mas você vai sentir e perceber. Quem ainda não tem sintomas de doença crônica e está buscando um bom estilo de vida corretivo, é o que eu vivo, o que eu vou mostrar para você agora. Então, na segunda refeição, você vai utilizar a parte cozida do seu prato. Você vai cozinhar, fazer um prato cozido da sua preferência e depois comer metade da quantidade de frutas. Então, na segunda refeição, você não come saladas cruas, você come frutas cruas. Na primeira refeição, vegetais crus. Na segunda refeição, fruta. E só 2 refeições por dia, porque quem come 3, come fruta na última, né? Mas com 2, como eu vou combinar toda essa variedade de alimento e poder degustar esse alimento maravilhoso que Deus deu em 2 refeições? Vegetais e frutas em 1, vegetais e verduras em 1, frutas e cereais na outra, pronto. Está resolvido o seu problema, né? Mas o cozido, você pode pôr tubérculos, né? Você pode pôr os grãos e até algumas coisas que a couve-flor, brócolis, abóbora, são todas, fazem origem de flor, né? Elas têm a fibra bem fininha, elas não teriam compatibilidade com as frutas, mas seriam as folhas verdes, né? As folhas verdes são muito fibrosas, então teriam uma digestão diferenciada. Mas esses mais tenrinhos, né, cozidos, eles ficam ali molinhos. Se você gosta de um prato mais salgado, uma batata assada, né? E a batata doce é extremamente versátil, seria maravilhoso. Gente, desculpa, vou passar um pouquinho o tempo para dar essas orientações muito importantes para vocês, tá bom? E aí, essa segunda refeição, que vai dividir da parte cozida, e a segunda parte de frutas. Então, lembre-se, 2 refeições é melhor que 3. Entre o bom, escolha o melhor. Continuando, sucos e vegetais, aqui eu já fiz toda a orientação, né? Está repetindo de novo. Depois das 6 horas da tarde, não tome nada e nem coma nada. Depois das 18 horas. Se você quer um bom equilíbrio da sua homeostase e uma desintoxicação adequada diária. Tá bom? E a experiência que eu ia dizer para vocês, e não completei, que falha, eu disse que estou aqui, a refeição é nesses horários. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu não vou comer as 3 refeições. Eu vou experimentar só as 2. Ellen White comia 1h da tarde, e depois não comia mais, e ontem, eu estava aqui a primeira vez, né? Eu comi meio de meio, comi devagarzinho, acabei, já era bem mais de 1 hora, e não comi mais nada. Fui dormir às 8 da noite, né? E eu não estou com fome, estou normal. É muito simples e possível. Eu não sou muito magra. Quem me conhece pessoalmente pode me ver que eu sou magra, no peso adequado. 1,5 m e 50 quilos não é uma pessoa magérrima, né? Então, é muito importante. O meu esposo tem 1,80 m e pesa 80 e poucos quilos. E ele se alimenta também dessa maneira. O meu filho, Arthur, tem 13 anos e ele chega a estar um pouco acima do peso, porque ele está em fase de crescimento. E ele vai esticar muito, né? Eu entendo que acho que está acumulando um pouquinho de reserva de combustível. E ele come dessa maneira. Então, o modo que Deus dá é muito bom. Não tenha medo de experimentar, tá bom? Então, o outro passo seria respiração adequada, o terceiro passo. A postura correta, confortável, exercício físico diário, pelo menos 30 minutos de exercício intenso de alongamento cada 15 dias, pelo menos 5 dias na semana, 30 minutos e 1 hora de caminhada, principalmente para quem tem problemas de circulação, que é a questão da pressão alta e várias outras coisas, para todo mundo.
Pode ser 30 minutos de exercício intenso ou 1 hora de caminhada, 15 minutos de caminhada digestiva depois do almoço, não deitem depois que come. Faça uma caminhadinha ao redor da casa. Sexta dose, um descanso noturno, gente, de 7 a 8 horas. E dormir no máximo a 21 horas, tá bom? Não durmam depois das 9 horas. Sétima dose, temperança em todas as coisas. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e a usar judiciosamente aquilo que é saudável. Temperança não é temperança entre o ruim e o bom. A gente fala, não, chocolate não é bom. Ah, tem que ser temperante. Será? O que diz o conceito de temperança? Temperança não é um conceito do dicionário Aurélio. Temperança é um conceito espiritual, um conceito bíblico, que é dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável, tá bom? Então, pense sobre isso. O que é ruim, a gente dispensa inteiramente. Estou convencido de que isso não é bom para mim, eu dispenso. É bom você temperante, usar judiciosamente aquilo que Deus deu. Isso é a temperança. 8ª dose, confiança em Deus. Inicie o seu dia com a hora tranquila. Fale com Deus como se fala a um amigo. Abra o seu coração a Ele. Busque compreender a sua palavra, a Bíblia. E nesse momento, o Espírito Santo vai te instruir quanto ao cultivo desse estilo de vida corretivo, mediante a utilização adequada dos remédios naturais. E a consequência será certa, gente. Quando você prepara o terreno e faz uma semeadura adequada, qual será a colheita? Saúde e vida. Então, não desanimem, tá bom? Se você tiver uma queda, levante rapidamente. Você não conseguiu, acha que vai cometer erros, é natural, todos nós cometemos, mas o importante é você estar caminhando, tá? Então, aqui estão todas as orientações, os 8 passos, para você viver um estilo de vida corretivo, de acordo com as orientações de Deus. É um manual de orientação, as leis são os 8 remédios naturais, e aqui eu estou facilitando o trajeto de vocês e apresentando o manual, tá bom? Então, quais as recomendações finais? Não come nem belisca entre as refeições. Isso é suicídio. Veja a palestra do Peter Karsten, dos modos de comer. Nós estamos postando todas, já tem várias palestras, e eu vou terminar de postar o restante ainda essa semana. Vocês entrem no canal, estão todas as palestras lá, sobre nutrição, estão todas, tá bom? Comam bom de jejum, coma sempre nos mesmos horários a cada dia, coma a sua última refeição até às 17 horas, não beba nunca com a comida e evite o uso de café, chá preto, sucos industrializados, refrigerantes e bebidas alcoólicas, não tenha isso. E a orientação final, use o magnésio. É bom que todos repassam o seu estoque de magnésio. Siga as recomendações da embalagem, tem algumas pouquinhas diferenças entre elas, mas durante 6 meses, pelo menos, tá bom? Não se importa que é uma orientação um pouco diferente, não existe, é um suplemento natural, não é um remédio, então não tem contraindicação, a não ser que você tome dose excessiva, como qualquer outro suprimento à base de minerais, pode sobrecarregar o seu rim. Mas isso em qualquer outro medicamento também não pode. Então,
Não é um medicamento, é um suplemento. Tome, e você vai ver como que você vai se sentir melhor, tá bom? Essas são as orientações, obrigada. Desculpe, passamos um pouco do tempo, né? Mas eu agradeço a vocês e espero que hoje, durante o dia, eu vou liberar o grupo para vocês postarem as suas fotinhas das suas refeições, tá bom? Eu vou postar algumas fotos, e quem quiser postar, Ruth, conto com a Ruth, conto com a Lourdes, né? Quem mais está aqui? Deixa eu ver quem está aqui, para nós já darmos uma. A Adriana, o João, a Cuts. Oi, Cuts, eu sei que você faz umas comidinhas muito gostosas. Você posta uma fotinha para a gente? Lourdes, a Ruth e o Mário, tá bom, Ruth? Pode ser uma foto antiga, eu sei que você já tem algumas. Regina, Silvia, Vera, todos os outros aqui que eu ainda não conheço, né? Mas agora já somos amigos. Postem as suas fotinhas para a gente se animar nessa nova trajetória que nós estamos seguindo, tá bom? Então, a Ruth, se pode falar hoje? Será que ela está por aí? Ela não está com a câmera ligada? Bom dia. Bom dia, Cuts. Você pode orar para a gente para finalizar? A Cuts, No sé si me ven. Aquí estoy. né? Você Sí, pode, vamos a orar. você pode orar em espanhol, se você não conseguir falar em português, tá bom? Está bien. Vamos orar. Oramos. Aí eu vou pedir para o Arthur já, quando acabar a oração, desligar a gravação, e a gente pode falar um tchauzinho e se despedir, tá bom? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos das la oportunidad de poder aprender, Señor, de qué forma alimentarnos, cómo corregir, Señor, malos hábitos que tenemos en nuestra alimentación. Queremos cada día aprender más, Señor, para poder también servirte mejor, Padre amado. Gracias, Señor, porque Inés nos está apoyando. Gracias, Padre amado, por que ella se dedica a este ministerio que tú le has dado. Y permite que nosotros también, Señor, lo que estamos aprendiendo, podamos compartirlo con otras personas. Acompáñanos durante este día y quédate también con cada una de nuestros familiares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amém. Bom dia para todos vocês. Quem quiser abrir o microfone, a câmera, dar um tchauzinho.